Ah, não adianta gastar o meu tempo com ela não vai me ouvir. Tem um coração duro demais, é rebelde demais, ou aparenta ter uma vida boa demais e deve achar que não precisa de Jesus. Aquela pessoa que parece ser indomável, que não ouve ninguém, que não acredita na Bíblia, que não acredita em Deus, pode vir a crer no Senhor. Mas para isso é necessário que abramos a nossa boca. Será que não é isso que o Senhor quer de mim e de você? Precisamos entender que barulho não é sinônimo da presença do Espírito, assim como silêncio não é sinônimo de paz. Não existe vida com Deus sem o Espírito Santo. Há esperança em Jesus. Enfim, pessoas que perderam a alegria de viver podem voltar a ter esperança. Que existe um Deus que tem o poder de transformar revolta em perdão, de transformar ansiedade em paz, de transformar inquietude em boas noites de sono, de preencher o vazio da riqueza. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Seu vizinho, seu colega, seu amigo pode voltar a viver por mais seco que ele esteja, por mais desanimado que ele esteja? Talvez os nossos olhos só olhem a quem nós queremos olhar, mas pode ter muito mais pessoas secas à nossa volta do que imaginamos. Será que testemunhamos de Jesus para todos, independente da condição que esteja? Será que às vezes não pensamos: ah, não adianta gastar o meu tempo com ela não vai me ouvir, não tenho intimidade, mal conheço, vai se opor ao que eu falar, tem um coração duro demais, é rebelde demais, ou aparenta ter uma vida boa demais e deve achar que não precisa de Jesus. É isso que, infelizmente, muitas vezes nós pensamos. Mas, felizmente, o Senhor não pensa como nós. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aquela pessoa desenganada pela sociedade, que vive uma vida degradante, aquela pessoa que parece ser indomável, que não ouve ninguém, que abertamente diz que não gosta de crente, que não acredita na Bíblia, que não acredita em Deus, pode vir a crer no Senhor. Mas para isso é necessário que abramos a nossa boca e levemos a palavra que traz esperança, a palavra que liberta, a palavra que traz vida. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Será que não é isso que o Senhor quer de mim e de você? Que paremos de ficar imaginando se a pessoa vai aceitar a palavra ou não e simplesmente sigamos o ID de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O futuro da pessoa cabe à decisão que ela tomar, mas o que nos compete é pregar a todos. Precisamos entender que barulho não é sinônimo da presença do Espírito, assim como silêncio não é sinônimo de paz. Ela pode até ter recebido a palavra bem, o coração dela ter amolecido, mas só isso não é suficiente. Simpatia pelo Evangelho não salva ninguém, precisa de mais. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme.
Não existe vida com Deus sem o Espírito Santo. A pessoa pode ser boa, se comportar bem, ajudar o próximo, fazer caridade, usar palavras da Bíblia, ter aparência de que serve ao Senhor, até frequentar a igreja, mas se o Espírito Santo não habitar nele, ele não ficará de pé. Espiritualmente falando, ele não tem vida. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. E o fiz seus companheiros aqui significa que o Espírito Santo passou a ser a nossa companhia. Há esperança em Jesus. Pessoas revoltadas com Deus por causa de alguma tragédia familiar, pessoas que perderam a fé em Jesus por causa de comportamento errado de outros. Comento sobre isso nesse vídeo. Pessoas que vivem nas ruas, enfim, pessoas que perderam a alegria de viver podem voltar a ter esperança, podem voltar a ter paz, podem voltar a ter alegria. Jesus pode tirá-las do túmulo que elas vivem hoje. Mas para isso, eu e você precisamos crer que o Senhor pode transformar trapos humanos, física ou espiritualmente falando, em pessoas que creem que tem um Deus que as ama, independentemente do que elas tenham feito. Que existe um Deus que tem o poder de transformar revolta em perdão, de transformar tristeza em alegria, de transformar ansiedade em paz, de transformar inquietude em boas noites de sono, de preencher o vazio da riqueza. Que o Senhor nos ajude a não escolher quem deve ou não ouvir as boas novas do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a nos deixar ser usados pelo Espírito Santo que habita em nós para falar com as pessoas que Ele queira falar. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente testemunhas de Cristo e pregar o Evangelho em tempo, ou seja, de forma planejada nos cultos, nas reuniões, nos eventos e fora de tempo, ou seja, espontaneamente, em qualquer lugar, em qualquer momento, quando o Espírito Santo direcionar. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.